Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. No nome santo de Jesus, que nós vamos para mais uma explanação, mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. E já o meu muito obrigado. Nós damos continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos e nós vamos para o 7º mandamento da lei de Deus, que diz: não adulterarás. Muito importante esse versículo, de você entender, de você corroborar o entendimento. Então, é a minha saudação para você: paz seja contigo, paz seja na tua casa, e tudo que é teu haja paz. Então, se você está escutando essa programação, receba essa bênção no nome de Jesus e alegro-me sobremaneira. Então, Deus venha ser louvado. Vamos agora para Êxodo capítulo 20 e o versículo 14, que diz: não adulterarás. Muito importante nós entendermos esse mandamento abençoado. Vamos para a leitura, graças a Deus. É um versículo bem curtinho, na qual a pessoa lê logo. Êxodo 20, 14 diz: não adulterarás. Ou seja, conforme nós já falamos, Deus ele falou tudo isso. E o que seria, vamos lá, entender esse assunto aqui com entendimento, com diligência. Vamos aqui para a definição de adultério. Então, muito importante a gente entender o que vem a ser o adultério. Quando Deus diz não adulterarás, ele está dizendo o quê? Não adulterarás, ele refere-se ao quê? Vamos que vamos. Vamos aprendendo da palavra do nosso Deus, dando sempre honra, dando glória a Ele mais e mais. O nosso Deus é muito bom. Entoamos esta canção, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, nós estamos com essa nossa série sobre os 10 mandamentos, tudo para a honra e glória do nosso Deus, que possamos honrar a Deus, que possamos exaltá-lo sempre, porque Deus ele é a nossa força, Deus ele é o nosso refúgio. Então é o seguinte aqui, dicionário Aurélio da língua portuguesa: significado de adultério, é um substantivo masculino. Então, infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, divórcio por adultério. O extensão: traição que se efetiva quando alguém tem relações sexuais com outra pessoa. Então, o sentido realmente bíblico é a infidelidade conjugal, é a traição. Então, um dos cônjuges pode trair. Trair de que maneira? Como é que uma pessoa trai a outra? Muito importante esse tema. Então, o que seria uma traição? O que definiria uma traição? Nós observamos pelas Santas Escrituras já no princípio. No princípio, nós observamos o seguinte, em Gênesis capítulo 2. Nós observamos o Criador, que é bendito e santo. Ele viu que o homem estava só e criou uma mulher para ele. Mulher esta chamada Eva. E Adão, quando ele viu-a, ele falou o seguinte, que ela era carne da sua carne e osso dos seus ossos. E ela seria chamada mulher, porque do homem foi tomada. Ou seria chamada varoa, porque do varão foi tomada. São palavras sinônimas. Então, Deus ele criou uma ajudadora para o homem com uma grande responsabilidade, que era liderar, cuidar do paraíso que Deus fez, que era o Éden. Então estava ao seu lado a mulher, ao lado do homem. E nós observamos acerca do que Deus ele quer. Então Deus ele quer que haja o que? A fidelidade de um para com o outro. Do homem para com a mulher e da mulher para com homens, porque são uma só carne. Então, um homem que ele casa, ele não pode se unir a outra mulher.
Então, se unir é no sentido de relação sexual. Ele não pode ter relação sexual com outra mulher, porque isso incorre em adultério. É o que nós observamos pelas Santas Escrituras. E para que você entenda mais, vamos corroborar o entendimento, para que você aprenda esse tema abençoado e você venha vigiar. Vamos lá para o princípio, é muito importante. Vamos apelar aqui para o princípio da lei de Deus, a qual Deus, ele sabe todas as coisas, ele sempre é bendito, ele é santo. Amém? Então, aleluia. Vamos ler aqui dos versículos 21 até o versículo 25. Diz o seguinte, vamos ler aqui na versão JFA, que é a versão João Ferreira de Almeida, então aqui atualizada. Vamos lá, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tornou-lhe então uma das costelas, vamos lá com calma, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Amém. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Coisa boa demais. Então vamos que vamos aqui, observando a palavra do Senhor, observando outras referências. Nós temos também a lei, Levítico 18:20, diz o seguinte: Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Então, o que seria cópula? Relação sexual, na qual não pode ter-se. E nós observamos já a proibição da lei de Deus, um reforço aqui a mais. Então, já aqui envolvendo o significado de adultério, muito importante a gente entender. Vamos que vamos aqui, Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Muito importante. Você entendeu aí a igualdade da lei de Deus? Nós observamos que quem pecava, se dois adulteravam, não era morto somente a mulher, o homem também era morto. Então, ambos morriam porque cometeram algo mal. E você pode dizer assim, por que tamanha severidade? O que tem a ver do homem se deitar com a mulher do seu próximo? Então nós observamos que Deus, ele leva muito a sério essa questão. Deus, ele cobra de tal maneira. Hoje o mundo vive de tal forma, de uma forma relaxada, de uma forma que as pessoas não consideram pecado ou não consideram errado. Por exemplo, homens que são casados, que deitam com a mulher do seu próximo e vice-versa, e continuam casados com suas mulheres, escondem. Então, até as mulheres sabem, mas depois também nem ligam tanto, e é dessa forma. Então, nós observamos o mundo está de uma maneira mesmo deturpada. E vamos seguir aqui, dizem as Escrituras. Nós temos também Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Você entendeu? Deus, ele diz para o matrimônio ele ser o quê? Venerado. Então, algo de respeito, algo importante. E o leito, o quê? Sem mácula. O que é sem mácula? Sem pecado, sem maldade. Quando é que um leito, ou seja, uma cama, ele passa a ser pecado? Ou seja, quando há prostituição. E o que é prostituição? Se deitar com mais de uma pessoa. E nós observamos aqui o seguinte, aqui fala sobre os que se prostituem e os adúlteros serão julgados por Deus. Com certeza a sentença, conforme diz as Santas Escrituras, é o lago de fogo. Então é o lago de fogo para essas pessoas,
coisas abomináveis pelo eterno Deus. Então nós observamos as Santas Escrituras, muito importante nós entendermos. Nós temos aqui Provérbios 2, 15 a 18. Provérbios 2, 15 a 18, para você entender essa palavra abençoada. Diz aqui o seguinte: seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante dele. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Amém. Eu vou ler esse mesmo versículo aqui na versão JFA. Vamos aqui. Dos que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual abandona o companheiro de sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Você entendeu? Então, o estado de mulheres que são desse jeito, então com certeza haverá uma grande punição. E nós também temos aqui a palavra nos orientando de maneira forte, de maneira que nós venhamos alcançar a força do nosso Deus. E nós temos aqui Provérbios 6, 24 a 35. Vamos aqui ler com calma, mastigando a palavra do nosso Deus. Provérbios 6, 24 a 35 diz o seguinte: eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobice no teu coração a sua beleza, nem te deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia, ninguém que a toque. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome. Contudo, esse, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou. E diz mais: ainda que dando toda a sua fazenda, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede não tem juízo, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando for o dia da vingança. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão. Você escutou? Então, o marido que ele é traído, que ele sofre adultério, então o que vai acontecer? Ele não aceita nenhum presente, ele vai querer vingança. E nós observamos pessoas que cometem adultério são mortas, porque o marido vê a situação e ele deseja matar. Então a pessoa vai para um caminho, e é o caminho da perdição. E nós temos o que vigiar, saber que observamos que um ser humano deseja vingança. Imagina o nosso Deus, que é justo, que ele é todo poderoso. E nós também temos Provérbios 7, 18 a 27 para nossa meditação aqui. Vamos que vamos aprendendo da palavra. Vou ler aqui na versão JFA. Vem e saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na mão, só
lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Ela faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele a segue logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filho, ouvi-me e sai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Você entendeu? E as pessoas não levam a sério isso. Então as pessoas, no momento do desejo, as pessoas deixam se levar e não veem as consequências. Então é muito importante e é um desejo que a pessoa tem que lutar. Então, uma vez uma pessoa casada estava falando comigo que então teve uma discussão com a esposa e dessa forma ali viu uma oportunidade de uma mulher olhando para ele, e ele já tinha notado muitas vezes, e dessa forma ele veio num pensamento que bastava fazer uma ligação, bastava ir lá e depois, mas ele pensou que poderia vir as consequências. Ele saberia que destruiria a família dele só por conta de um desejo. Então é muito importante, algo que nós temos que vigiar. Então o adultério é algo maligno que nós temos que tomar o cuidado para que não aconteça. E tanto o homem como a mulher devem trabalhar para isso não acontecer. Então, muito importante, vamos que vamos, porque o nosso desejo ele é mau. Quando a pessoa adultéria, tem aqueles que querem se vingar, mulheres que querem vingar do marido, ou seja, para que ele tenha uma má fama, seja chamado de corno, a mulher trai ele. E dessa forma, para ele ter uma má imagem, querendo se vingar, porque ele insultou ela, porque ele maltrata ela. E também, da mesma forma, o homem, ou seja, a mulher falar mal dele, maltratar ele. E ele, para mostrar que essa mulher, ele não tem somente ela, então ele vai também adultera. Então, coisa muito séria que nós temos que buscar. Nós temos que meditar conforme muitos versículos dão a entender. Vamos que vamos. Nós temos Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Preste atenção que diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós observamos aqui entrar os abomináveis, entrar os devassos, e algo que Deus ele não quer, algo que Deus ele detesta. E nós observamos outra versão também falar sobre, aqui a versão atualizada fala adúlteros, e a versão aqui King James, ela vai pegar aqui moralidade sexual, muito importante. Então isso inclui também, são no mesmo sentido, para você entender, que você busque da palavra do nosso Deus, que você venha aprender mais e mais, e lembre-se, não adulterarás. Então, em relação a isso, faça o que é certo, venha aprender, venha buscar a verdade, sempre venha fazer aquilo que é certo. Então, o que é certo você deve fazer, você deve percorrer dia após dia o caminho da verdade. Muito obrigado, um grande abraço e que o eterno Deus abençoe a cada dia a sua vida e paz seja convosco.